Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Você já me conhece, eu sou o Gui Dias e sim, tá começando mais um Channelscast Empresários. Hoje eu tô aqui com uma mulher, uma empresária fenomenal. Meu amigo, vamos descobrir por que que o seu canal no YouTube, por que que o seu negócio, seu business atual não vai para frente. Ou se ele vai para frente, por que que ele trava e não consegue continuar prosperando? Tá te faltando autonomia emocional. Mas não sou eu que vou te falar isso, quem vai te falar é a nossa convidada. Recebo ela com muito carinho, muitos aplausos, a nossa ilustre Letícia Yutida. E aí, minha amiga, tudo bem? Olá, gratidão por estar aqui, me sinto honrada. Eu sou a Letícia, perita em autonomia emocional. Nos últimos anos, tenho ajudado centenas de empresários aí a aumentar faturamento com margem de lucro, que isso que é o importante, redução de peso. Tenho diversos mentorados que perdeu 10, 20 quilos e começou a viver o relacionamento extraordinário, aquele casamento extraordinário, além de mais se libertar de tarja preta. Por quê, Letícia? Porque quando nós temos autonomia emocional, na prática, você aprende a viver o extraordinário. E eu faço isso através de imersões, de palestras, de treinamentos corporativos. É isso que eu tenho feito por aqui, Gui. Boa, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre isso, um pouquinho não, um pocão, vamos a fundo aqui no assunto, né? Tenho certeza absoluta que vai ser um dos melhores Channelscasts aqui que a gente já fez. Eu, particularmente, estou muito interessado aqui nesse tema, tá? Vai ser um deleite para mim. Mas antes, eu quero começar sabendo de você, Letícia, sobre a sua história, né? Porque tudo que passou, tudo pelo que você já passou, fez você chegar até aqui, fez você ser hoje essa expert em mentalidade e autonomia emocional. Então, onde começa a história da Letícia lá atrás, de onde você acha pertinente contar pra gente aqui, minha amiga? Olha, eu nasci em Campinas, cresci no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha de 17.000 habitantes, chamado Pedra Preta. Interior do Mato Grosso, sou filha de mãe separada. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 8 anos de idade, eu já vendia picolé na rua. Empreendedora nata, por quê? Filha de mãe separada, eu queria minha independência, eu queria ter o meu dinheiro. Então começa ali o empreendedorismo sem saber o que eu estava fazendo, porque afinal eu ainda era uma criança. Começa ali. Aham. Então comecei a trabalhar muito cedo para ter a minha independência, para ter o meu dinheiro, sair de casa muito cedo para fazer faculdade de direito na cidade vizinha, e não porque era uma, vamos dizer, uma ambição, um sonho fazer direito. Não, é porque eu cresci escutando que para pessoas como a gente, pobre, vamos falar assim, fazer medicina não adiantava tentar. Porque me falava assim: minha filha, medicina é muito difícil. Se você passar numa pública, não adianta, por quê? Porque você não vai ter dinheiro para manter onde vai morar, o que você vai pagar todos os livros, então não adianta nem tentar. Aí beleza, já bloqueou ali na minha mente, nem entendo a medicina. Aí o que que dá dinheiro então? Porque só lá no interior eu só escutava que duas coisas davam dinheiro. Ou era medicina ou era direito. Eu falei, então eu vou para direito, porque aí eu consigo, eu falo, tipo, no dia a dia eu consigo ter uma boa logística entre trabalho e estudo. Só que me sobrecarreguei no meio do caminho aí, com muito trabalho, sempre estive trabalhando muito, estudando muito, cuidando do meu físico. Eu fazia o certo pelos motivos errados, em busca da aprovação, de ser a mulher Ah, tá. independente, já viu aquela mulher independente, a que é dona do próprio nariz, que não depende de homem para nada, aquilo tudo. E aí com isso eu comecei, eu falo, percebi que estava entrando em um nível de depressão profunda, sem eu falo, tipo assim, de onde eu venho, para minha família, da forma como eu fui criada de uma maneira muito rígida, que isso é frescura, é falta de um lote para você carpir. É assim que a gente fala lá no interior. Um lote para capinar. É isso, é falta de trabalho. Então acabou que eu me sobrecarreguei muito, me levei a um nível de esgotamento físico que nada me estimulava, Gui, nada me estimulava, a ponto de eu realmente querer acabar com a minha própria vida. E isso nem era só uma coisa, já começa daí, ó, o ponto de partida, já começa daí. E Aham. nem foi uma coisa que ficou só na cabeça, eu realmente tentei contra a minha própria vida. Porque se você me falasse: "Lê, você vai ter uma vida incrível, você vai ter milhões na conta, você vai ter um casamento maravilhoso", nada, tipo assim, nada me estimulava. Eu só queria parar de ficar dando murro em ponta de faca. Você trabalha muito, se esforça muito, mas o resultado está sempre aquém de todo o esforço que você tem todos os dias. E também tem aquela máscara da forte por fora, a perfeitona. É onde deixa a jornada mais pesada ainda, que tanto é que eu passava por essa fragilidade emocional e ninguém sabia, porque por fora eu era perfeita.
Por fora, minha vida estava tudo incrível. Eu estudava, eu trabalhava, eu dava conta do meu nariz, e aí foi o que que aconteceu. Tentei contra a minha própria vida, por Deus, acredito, por Deus, não fui dessa para o próximo, né, o próximo ciclo. E quando eu me restabeleci, eu entendi, eu falei, eu tomei uma decisão. Eu falei: "Olha, já que eu não consegui fazer isso", claro que no início tem aquela sensação de frustração, porque eu falei: "Nem isso eu consigo fazer direito", mas eu falei: "Já que eu não consegui fazer isso, eu vou dar o significado de que tem algo melhor, tem alguma coisa a mais aí para ser vivido". E eu falei: "Deus, não sei onde o senhor tá, não sei cadê o senhor, só que me direciona. A partir de hoje", foi uma decisão ali, onde tudo começou a mudar. Falei: "A partir de hoje eu nunca mais vou tentar nada contra a minha própria vida". E quem vive esse fundo do poço extremo sabe que os pensamentos negativos são muito grandes o tempo todo contra você. Falei: "Eu nunca mais vou tentar nada contra mim, só que por favor me direciona, me dê ferramentas", cuidado com o que você pede, "me dê clareza de decisões", porque tudo que eu tô conquistando na força do braço, trabalho, morar em um lugar que eu gosto, relacionamento, nada disso tá sendo, suficiente para mim. E aí foi onde tudo começou a mudar. Eu comecei a realmente me dedicar em estudar sobre mentalidade. O meu primeiro livro de leitura completa para mentalidade foi a Bíblia. Olha aí para Olha você aí. ver, olha aí para você ver, foi a Bíblia. E eu estudando a Bíblia ali, que eu tomei a decisão de ler eu o livro completo, porque eu queria ter o meu entendimento, e não com base no pastor X ou na religião Y. Eu queria ter o meu entendimento sobre a Bíblia. Aí eu comecei a ler e eu comecei a entender que eu vivia tudo errado, que eu estava vivendo tudo errado, que eu era extremamente grosseira, ignorante, arrogante. Eu falei: "Cara, eu tô vivendo tudo errado", que tudo que eu acreditava sobre o ser humano é difícil, o mundo tá perdido, as pessoas são muito ruins, homem não adianta lidar. Então eu entendi que era uma mentalidade que estava me bloqueando. E aí foi onde, depois disso, eu comecei a me trabalhar, comecei realmente a buscar ferramentas para me manter em crescimento. Eu tive empresa no ramo da estética, tanto no Brasil quanto fora. E quando eu estava lá em Porto, Portugal, foi onde eu entendi que eu era uma empreendedora nata, desde novinha, só que eu não sabia disso, não sabia durante muito tempo, eu só fazia as coisas no automático, uma máquina de trabalho, sabe. E como é que foi esse insight aí? Veio externo, veio de você, foi um conjunto de situações? E uma outra pergunta que eu queria fazer também é, você falou que fazia, mas não viu o resultado daquilo. E isso era, né, relacionado à advocacia ou às coisas que você se propunha a fazer? Era uma você sentia que era você que se colocava esse peso, ou eram as pessoas? Era mais seu do que os outros? Olha só para você ver, agora entendendo sobre a mentalidade, eu sei que o peso já vem desde a infância, de filha de mãe separada, então já tem tudo para dar errado. Não tem pai, então essa menina não vai prestar. Então já tinha esse julgamento sobre mim e já tinha necessidade de ser perfeita. Então acaba que eu me pressionava muito, porque quando eu olhava por fora, realmente a minha vida estava andando. Eu tinha um trabalho legal, mesmo quando porque eu sempre fui inconformada com o medíocre. Então, mesmo quando eu era CLT, que eu entrava em uma empresa, eu já mapeava a empresa, o plano de carreira da empresa, e mapeava até onde eu poderia crescer nessa empresa. Se eu via que o topo do crescimento dela, para mim, não era suficiente, eu já buscava outra. Preciso de uma multinacional, preciso de outra para entrar ali. Então, com isso, sabendo disso, eu falo, eu olhava por fora, a minha vida estava crescendo. Eu estudava, eu trabalhava, eu melhorava onde eu estava morando, só que eu tinha uma pressão que eu me colocava, uma autocobrança interna que refletia a estar sempre insatisfeita com os meus resultados. E se você está sempre insatisfeito com o seu resultado, é para o que a sua mente está programada para olhar. Então eu estava sempre olhando para o quê? Para o que falta e não para o que eu tenho. Entendi. E aí, e esse insight que você falou que veio lá no Porto, você se descobriu como uma empreendedora. Você teve uma iluminação? Foi um conjunto de fatores externos, de pessoas te falando? Como é que foi isso? Eu sempre ouvi muito que eu era dinheiro parado quando eu trabalhava para os outros. Falava: "Você é dinheiro parado, Letícia, porque você fala super bem, você se comunica super bem". Eu entrava nas empresas com interesse na parte administrativa e me colocavam para o comercial, e eu realmente era excelente naquilo. Então as pessoas falavam que eu era dinheiro parado. E daí eu falei: "Cara, já que eu me dedico tanto, sou tão boa funcionária para as outras pessoas, eu vou ter o meu próprio negócio". Foi onde eu abri negócio no ramo da estética. Tanto no Brasil, estendi e fui para Porto. E lá comecei, é outra cultura, é outra demanda, você tem que entender, é outro comportamento, é outro negócio, mesmo sendo no ramo de estética. O desejo, como as pessoas consomem, eu comecei a olhar para tudo isso
e ficar insatisfeita e me sentir presa no negócio físico. Aí foi quando eu vi a oportunidade de empreender no digital, que eu fiz até um post, eu lembro como se fosse hoje, que eu falei: "Fiz da internet o meu escritório", que eu Olha, aprendi a quê? A vender infoproduto. O insight foi esse, eu comecei a aprender a vender infoproduto. Que infoproduto, Letícia? O que você precisar. Se você chegasse até mim e falar: "Letícia, eu preciso fazer um curso de inglês", eu ia procurar uma plataforma segura, que eu consiga me afiliar. Isso nem me lembro, mas antes da pandemia, pra você ter ideia, lá atrás, eu ia procurar uma plataforma segura, um curso seguro, ia me afiliar e ia ganhar em cima disso. E eu comecei a ter muito resultado. Eu não tinha o custo físico de uma empresa, o custo físico de estoque e eu falo, o lucro absurdo. Aí foi onde eu tive esse start. Falei, cara, eu lembro que eu liguei pra minha irmã, eu lá em Porto, Portugal, e minha irmã no interior do Mato Grosso. Eu falei, Larissa, Pacelli, eu falei, maninha, encontrei como a gente vai ficar rica. É assim que nós vamos ficar rica. E aí foi onde eu comecei nessa venda ativamente de produtos e infoprodutos na internet, através do meu perfil do Instagram, porque eu era completamente leiga em relação ao digital, então não usava o YouTube, não existia TikTok, né, não existia nada disso, existia, não não existia. existia. Então era na raça ali, WhatsApp e Instagram mesmo que eu fazia as minhas vendas. Foi daí o insight de: "Cara, eu sou dona do meu próprio negócio, realmente eu sou uma empresária de sucesso, eu tô mudando agora, saindo do físico e indo para o digital, porque me dá essa liberdade, eu gostava da liberdade geográfica, que eu já vivia me mudando de lugares para lugares, porque onde eu via uma oportunidade melhor de crescimento, eu já ia, eu nunca tive medo de mudança, mesmo quando eu era CLT, porque eu falo, mesmo sem saber, Gui, eu era uma ótima vendedora, porque eu sabia me vender como ninguém. Eu falava: "Cara, se o Gui tem uma empresa, se ele me coloca numa entrevista com ele, não importa o cargo, pode ter certeza, ele vai me contratar". E assim Boa. acontecia. Aí eu só mudou que eu comecei a fazer isso para o meu próprio negócio, para as minhas próprias para o meu próprio interesse ali. Boa, boa demais. Então, quer dizer, a gente está falando aqui, então, de um dom, né? Algo nato, né? Seu. Mas que eu acredito que você não se deixou confortável, se ficar na zona de conforto, só por você saber, depois de descobrir que você era boa nisso. Acho que você se desenvolveu também para vender cada vez melhor, até porque você sai de um empreendimento físico, né, no ramo de estética, você agora começa a vender como afiliada. E pelo que eu entendi, você vendia vários produtos, não tinha um nicho certo. Não, eu vendia de tudo, meu filho, de tudo. E aí acabou que o meu nicho se tornou renda extra, olha só, familiar, se tornou renda extra, por quê? Porque eu sou muito transparente, se você começar a acompanhar nas minhas redes sociais, eu realmente publico. E aí eu começava a publicar falando: "Acordei e meu banco já me deu bom dia". E o meu banco, na verdade, era a plataforma de comissão. Que caía a venda durante a noite, falei: "Acordei, meu banco me deu bom dia", isso começou a chamar a atenção. "Espera, como você vende? O que que você vende? Por que que você tem dinheiro todos os dias na conta? Você estava dormindo?". E aí foi onde o meu nicho se tornou renda extra, porque eu comecei a ensinar as pessoas o que eu estava fazendo, como vender um produto, um serviço, independente de qual produto e serviço, mas utilizar a internet para expor esse produto. Porque eu falo, a internet hoje, a minha irmã sempre fala isso, é a rua mais movimentada do planeta. Se a sua vitrine não tá lá e você não tem um posicionamento, a sua casa tá arrumada lá, você tá deixando a sua empresa, a vitrine dela no digital fechada todos os dias. Então você tá fechado, só que o seu concorrente com certeza tá lá e tá aplicando com maestria, abrindo as portas com maestria. Então foi onde eu comecei a usar mais intencional e me apropriar de vender com qualidade. E aí nasceram os meus produtos, nasceu a minha empresa de treinamento. Foi aí que as coisas, devido à demanda do que ia surgindo, eu falo, todo o meu crescimento, toda a minha empresa, porque eu dava mentoria, Gui. Você chegava para mim e falava assim, Lene, eu quero começar a trabalhar no digital, quero vender também. E eu falava, tá, vamos lá, o que que você tem familiaridade? Igual, quando eu vim do ramo da estética, então eu vendia muita coisa do ramo da estética, porque eu tinha familiaridade com o conteúdo. Ah, você tem familiaridade, vamos dizer que você vem do ramo do direito. Você tem familiaridade com a advocacia. Peraí, vamos lá, você se preparou para algum concurso? Vamos dar um exemplo. Eu trazia como que a pessoa poderia encontrar produtos para vender hoje ser um afiliado, né? Agora tá na moda, mas na época não estava. Tá na moda ser um afiliado digital. E aí o que que acontecia? A minha busca, eu sempre fui obcecada por resultado, de fato. E eu falava: "Cara, por que que eu entrego a mesma metodologia para o Gui e para a Ana? Mesmo a Ana precisando
aplicar, precisa do dinheiro, ela chora, ela se sabota. Na época nem existia essa palavra no meu vocabulário, mas ela para no meio do caminho, ela desiste. Por quê? Foi onde eu comecei a buscar especializações, treinamento para entender a mente humana. E aí eu fui entender que não é porque a Ana é preguiçosa, não é porque ela é burra, é porque existe realmente uma falta de autonomia emocional, uma falta de uma identidade trabalhada. A pessoa vem de diversos traumas, assim como eu, de uma infância muitas vezes difícil, onde ela escutou que ela não era boa o suficiente, que tudo que ela fazia era errado, que ela não ia conseguir concluir nada, então a pessoa se programou sem saber para parar no meio do caminho. E aí eu comecei, eu falei, sempre quando o pessoal falava, Lê, lança o seu produto para a pessoa, para treinar outros afiliados. E eu nunca quis, porque eu falei, cara, quando eu lançar o meu produto, vai ser algo realmente que eu tenho total paixão. A mente humana, neurociência aplicada, autonomia emocional aplicada, esse fortalecimento de identidade, foi o que me salvou, foi o que eu entendi. Eu entendi por que que eu fiquei depressiva, eu entendi por que eu tive crises de ansiedade, eu entendi por que que eu me colocava em relacionamentos tóxicos, porque eu era tóxica comigo. Aí foi onde eu me apaixonei por comportamento humano, e aí sim eu estruturei toda a minha empresa para oferecer essas ferramentas de qualidade no mercado. Aí eu fui fazer minhas especializações, fiz especializações com Daniel Goleman, que é conhecido o pai da inteligência emocional. Sei, é inteligência emocional, é. Exato, eu falei: "Quem são os melhores do mercado? São eles? Então eu quero aprender com eles para entregar as melhores ferramentas para todos os meus clientes". Foi daí que eu falo, tipo assim, mudei completamente e se tornou um estilo de vida, o crescimento. Eu falo, crescimento contínuo hoje faz parte do meu estilo de vida. O empreendedorismo, o vender, faz parte, todos os dias você está vendendo. Mas não foi sempre assim, porque eu odiava vendas, sabia, Gui? Eu odiava vendas. Eu achava que vendedor era a pessoa que deu errado na vida. É a pessoa que, tipo assim, ela não tem formação, ela não sabe o que fazer da vida, e aí ela pegou e se tornou vendedora. Então, vendedor, eu tinha muita crença negativa quanto a vendas. Até entender que, cara, é através da venda de um produto, de um serviço, que eu melhoro a vida do Gui, que eu melhoro a empresa do Gui, que eu melhoro um pai de família, uma mãe se torna uma mulher mais confiante. Então, tipo, a venda é ajudar realmente através de um produto com excelência. E aí eu falei, cara, o tempo todo nós estamos vendendo. Por quê? Mesmo quem tá no CLT, você tá vendendo o seu tempo. E se você não tiver um posicionamento para saber se vender dentro da empresa, quando vier uma promoção, não vai ser o seu nome que vai ser citado ali na sala do conselho. Aí eu falei: "Caraca, então é isso". E muitas pessoas têm crenças negativas relacionado à venda, na hora de fazer o pitch, o desconforto. Por quê? Porque nós ouvimos desde a infância sobre os vendedores, aquela pessoa que fica insistindo num produto que você não precisa, que ela só quer o seu dinheiro, que ela vai falar coisas só para poder te agradar ali, para você comprar o produto dela. Então a gente identificou essas pessoas que muitas vezes têm falha de caráter, têm um comportamento disfuncional, nós rotulamos elas como vendedores e não são, cara, não são. São Interessante. pessoas que eu falo, tipo assim, nem sabem o que estão fazendo. Um vendedor de verdade, você entende? Para você vender uma ideia, eu falo o tempo todo, dentro da sua casa, para o seu marido, para o seu filho. Como que você acha que você conquistou? Você é casado, Gui? Não, Você não é casado? Pois é, para você conquistar uma deusa para o seu lado, uma mulher extraordinária, você vai ter que a vender uma ideia para princesa. ela. Você vai ter que Exato. vender uma ideia, um posicionamento de homem, uma estrutura familiar. Você vai ter que vender essa ideia para então acontecer o casamento ali. E isso é o tempo todo. Aí quando eu entendi isso, aí eu aceitei que vendas é bom, cara, é muito bom. Aí eu entendi que eu vendia o tempo inteiro, eu fiz as pazes com isso. Porque se você não faz as pazes com isso, você vai se sabotar, você não vai conseguir acessar os melhores clientes. Mesmo que você faça dinheiro, muitas pessoas já viu aquela pessoa que ela faz dinheiro no mês, bate a meta, no mês seguinte, o dinheiro vai embora. Alguém fica doente, alguma coisa acontece, o dinheiro não para na vida dela. Ela não tem merecimento, essa identidade alinhada para conseguir sustentar a riqueza, sustentar a prosperidade. Quando você entende isso, aí a vida fica fácil, aí tudo muda, eu falo. E é aquilo, é simples de entender, só que não é fácil de aplicar. Eu falo sempre isso para os nossos mentorados empresários. Repete também para a galera aqui, repete essa frase que é importante. É simples de entender o que eu estou falando,
Só que na prática, no dia a dia, não é fácil para aplicar, não é fácil Por para quê? aplicar. Por quê? Porque você está programado, habituado a comportamentos contrário todos os dias. A achar que vendedor é chato, a achar que vendas é uma coisa de gente gananciosa, que quem faz dinheiro não vai para o céu, aquela coisa toda, que tá aí no seu inconsciente. E lembre-se que tudo que você vive hoje, todo o resultado que você tem é fruto das suas crenças que estão no seu emocional. O racional, ele só justifica o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer. Mas é o emocional que vai, essa maturidade emocional, que vai realmente sustentar resultado, para te levar para o próximo nível. É a mudança de comportamento. Pensa, a vida inteira, a pessoa que foi CLT, e aí agora ela quer empreender. Não é a mente de CLT, o inconformismo de CLT, que vai criar um CNPJ de sucesso. Não é, é uma nova mentalidade, é uma nova Letícia, é uma nova postura. Como CLT, você está acostumado a receber ordens ali, executar, ter um certo nível de proatividade até a escala 2. Como dono do negócio, a gente tem que se reinventar quase todos os dias, Todo várias dia. vezes ao dia. E você tem que ter essa maturidade emocional para quê? Para suportar rejeição. Por que as pessoas não gostam de vender? Não é sobre a venda, ela tem medo da rejeição, é do não, do Gui falar: "Não, que eu não sou boa o suficiente, eu não quero o seu produto". Pensa, todos os dias você levar diversos nãos, até você chegar no sim. Sem maturidade emocional, você não consegue ter isso, você não consegue ter leveza. Eu falo: "Gente, a gente trabalha hoje, a gente trabalha muito, eu amo o que eu faço", mas é com leveza. A gente recebe não, a gente recebe rejeição, com leveza, tá tudo bem, não é sobre mim. Nesse cenário é sobre a pessoa que não tá interessada no meu produto. E aí eu falo, as coisas vão ficando mais fáceis. Você para de ter um mentor meu que ele fala isso. Ele fala, cara, não venda peruca pra quem é, não venda pente. Essa é a frase. Não venda pente pra quem é careca. Olha aí. Aí eu falei, caraca, é verdade, faz sentido. Você não tem que ficar insistindo em quem não quer o seu produto, em quem não acredita no seu produto. Tem um monte de. A energia que você está gastando para convencer uma pessoa do seu produto ou serviço, tem várias pessoas já disponíveis e esperando uma oferta do Gui no dia a dia. Para quê? Para comprar o seu produto, comprar o seu serviço, comprar o seu conhecimento e aplicar na própria vida. Então aí eu falo, quando você tem esse nível de blindagem de identidade, as coisas vão performando de forma mais leve, tá? Adorei, adorei, adorei. Eu fiz várias anotações aqui. É muito interessante porque a gente está falando aqui, né? A gente está falando de organizar uma base nossa dentro, interna, né? O objetivo é vender, né? Ou você se vender ou vender um produto, um serviço. Isso aí eu acredito que seja completamente treinável e ensinável, né? Ou então melhorável, me falta a palavra agora, é desenvolvido, né? Sim. Mas você realmente não consegue ir muito para frente se a tua base ela não está ali calibrada, sustentada, não está ali, como você falou, confortável, né, tranquila, leve para você poder levar aquilo para frente. Senão começa a vir mesmo um sentimento de não merecimento, de culpa por estar fazendo aquilo, né? Você falou Síndrome do das impostor, frases. né, vem Como é que a é? síndrome do impostor, muitas vezes te faz Síndrome do impostor. Demais. Você tá falando das frases, uma frase que eu ouvia lá em casa era que dinheiro é sujo. Tem que lavar a mão depois de botar a mão no dinheiro, porque dinheiro é sujo, desde criança. Aí o que eu fiz quando comecei a fazer mais dinheiro? Comecei a pegar aquela nota que vem quentinha do banco, cheirar, passar a mão, tem aqui sentir o cheiro do dinheiro. Hã. atrás do meu escritório aqui tem cédula de dinheiro, de dólar, aqui, para fazer as pazes, porque realmente da nossa geração, nós tivemos essa programação mental. E lembre-se que tudo que você viu, ouviu e sentiu desde o útero da sua mãe, gerou foram estímulos, gerou impacto, gerou uma programação mental. Por mais que você não se lembre, tem muita gente que não lembra da infância. Só que quando ela olha para os resultados dela, ela vê que existe disfunção aí que precisa ser tratada. Porque pensa comigo, racionalmente aqui. Se eu quero ser uma pessoa boa, mas eu acredito que dinheiro não é bom, por quê? Dinheiro é sujo, por quê? Dinheiro corrompe o caráter da outra pessoa, dinheiro deixa a pessoa arrogante, gananciosa, tudo isso faz as pessoas, eu falo, tipo, sempre falo, você viu fulano agora ficou metido porque tá com dinheiro. Se eu acredito que eu sou uma pessoa boa, é natural. Lembre-se, para nossa programação mental, o que que vai acontecer? Vai acontecer um mecanismo de proteção. Eu sou boa, dinheiro gera tudo isso que eu acabei de citar. Não são coisas boas. Eu não quero ser essa pessoa ruim.
então eu vou afastar o dinheiro da minha vida. E aí tem gente, eu vejo, eu atendo diversos empresários que ele chega até mim, ele não tem problema em fazer dinheiro, ele sabe fazer dinheiro, ele faz milhões de forma muito extraordinária, só que ele não consegue manter. Do mesmo jeito que ele faz, ele se livra do dinheiro. Por quê? Porque se eu sou boa e dinheiro é ruim, não tem congruência que eu fique com ele na minha vida. Agora, quando a gente trabalha com ferramentas para ativar o subconsciente, para mudar esse padrão mental de crença, aí é onde eu começo a aceitar o dinheiro fazer parte da minha vida. Aí é onde eu ganho, então, a habilidade para multiplicar o dinheiro e até mesmo para desfrutar do dinheiro com tranquilidade. Porque já viu aquele empresário que ele viaja culpado? É, desfrutar é uma palavra realmente quem realmente desfruta são poucos, né, do mundo empresarial, assim, muito que consegue desfrutar, assim, sem ter nenhum sentimento de: "Meu Deus, será que é culpa mesmo, né, eu devia estar fazendo aquilo e aquilo". Realmente o desfrute é uma palavra a ser alcançada, né, eu vejo hoje em dia pela galera. Até no descanso, eu me lembro também que antes de trabalhar minha autonomia emocional, nossa, quando eu sentava com meu marido para assistir uma série, sozinha eu não tinha esse comportamento, porque eu estava sempre estudando, trabalhando, e aí com ele, ele falava: "Vamos assistir uma série". Nossa, eu falava: "Gente, eu poderia estar fazendo tanta coisa mais importante, eu tô aqui assistindo uma série". Tinha essa culpa, que é o quê? É esse vício, é o padrão. Por isso que eu falei que é simples de entender. Ou você trabalhou a semana toda, você merece ter um momento de qualidade com o seu marido sentando no sofá assistindo uma série. É fácil ali, no sentido de ser simples de entender. Só que na prática, no executar, você senta e você sente o oposto. Por isso que há a complexidade. Só que aí quando você vai reprogramando, porque lembra que é mudança de padrão. É igual quando você vai aprender uma nova língua, você vai aprender um novo esporte. Existe a fase de aprendizado. O que que acontece? Porque muitas pessoas param no meio do caminho. Elas não têm clareza de onde ela quer chegar. Elas não têm clareza do porquê realmente elas precisam desenvolver essa habilidade, e aí elas param no sabotador mais comum, que é falar: "Quer saber, Gui? Vai ver, isso não é para mim. Funciona Uhum. ele, mas não é para mim". E na verdade faltou muitas vezes persistência suficiente, maturidade emocional e ferramenta para você lidar com essa fase de aprendizado, que você vai cair, que você vai ser rejeitado, que você vai falhar, mas ainda assim você vai sustentar até que isso se torne o seu novo natural. Porque assim como o nosso cérebro, depois que ele passa por essa fase de transição, se torna um novo padrão, o novo natural. Ter dinheiro com facilidade, você vê que a pessoa cresce, ela cresce rápido e ela cresce o tempo todo de maneira constante, ela consegue, desfrutar de momento de lazer e também de crescimento em mais de uma área da vida, que é uma crença, aquela pessoa que ela só consegue ter resultado financeiro. Eu achava isso. Antes de entrar num relacionamento, eu falava: "Não posso entrar num relacionamento agora". "Por que, Letícia, você não pode?" Eu falava: "Não, porque primeiro eu tenho que fazer a minha empresa ser incrível, quando eu estiver no patamar X, aí eu olho para essa área. Espera, por que uma coisa ou outra? Eu posso ser uma empresária extraordinária e encontrar um empresário que vai o quê? Impulsionar ambos um ao outro, se eu tenho clareza do que eu quero, dos meus limites, do meu posicionamento, que foi o que aconteceu até com a minha vida. Aí, quando eu me abri para isso, aí foi onde eu encontrei até meu marido e barra, que hoje é sócio da nossa empresa de treinamento também, mas porque eu tinha essa clareza do que eu queria e do visão de futuro da minha vida. Tanto é que as pessoas elas ficam chocadas quando eu conto. Eu e meu marido, no nosso primeiro dia de conversa presencial, nosso primeiro encontro, nós falamos sobre tudo. O que que você pensa no seu futuro? Quanto que você quer ter de patrimônio? Juro. Quanto tempo você pensa de um relacionamento, namoro para casamento? Você quer ter mais filhos assim assado? Como que é isso na sua? Pra gente foi natural, por quê? Porque eu sempre fui, eu falo, eu aprendi a valorizar o que nós temos de mais precioso, que é o quê? Tempo. Tempo. Eu falo, eu não tenho muito tempo pra ficar perdendo com quem não sabe o que quer da vida. Eu sei o que eu quero da minha. Então eu quero alguém do lado que também saiba o que quer. E eu tinha uma empresa já de treinamento, eu já palestrava, eu já me dava mentoria, então eu queria alguém que entendesse esse meu estilo de vida e não só entendesse, porque como eu sou extraordinária, eu tinha uma ousadia a mais. Eu quero alguém complementar, que palestre junto comigo, que os meus mentorados vão amar tanto quanto me amo, que tem esse carisma. Você conheceu o Yuri Utida, vulgo meu Eu marido que co teve. eu conheci, ele foi um convidado nosso aqui do Channels Cast,
da Tchenosquece Empresários, o Yuri Uchida. Eu vou só pegar o número aqui que foi o episódio, para eu estar trazendo para a galera aqui. Vou colocar na tela final também o episódio dele, deixar aqui o card em cima também, só para falar. E foi um papo muito interessante. Então, você está falando comigo aqui agora, eu estou relembrando aqui, né, flashes do papo que eu tive com ele. É interessante como você acabou de falar agora, é real, vocês se complementam, né? Vocês têm uma visão de mundo, os valores são parecidos, né? E eu acho que você nessa. A gente está aqui há 30 minutos falando, conversando. Acho que já teve vários tapas na cara aqui da galera. Eu mesmo estou anotando várias coisas, porque a carapuça já serviu em alguns casos aqui do que você trouxe, né? Eu acho que é natural do ser humano, né? Ninguém consegue, nasce preparado, mas estando disposto a se desenvolver, né? Eu acho que é isso. Você realmente vai longe. Ô, ps, ps, ps. Tá gostando desse episódio daqui, não é? Olha só, tenho um convite especial para você. Conheça o Channels Pro aqui, ó, no comentário fixado. O Channels Pro é a nossa mentoria para líderes, gestores, executivos, médicos, advogados, empresários, empresárias, seja você do digital ou do físico, a gente te ensina a fazer dólares no YouTube através dos canais anônimos. O que são canais anônimos? São canais onde todo o conteúdo é feito através de inteligência artificial. Você não precisa aparecer em frente à câmera e você consegue aí estar faturando em dólar todos os meses, porque o YouTube paga em dólar, ou seja, você não precisa ir atrás de cliente, você não precisa vender nada, o dinheiro vem através das visualizações que o seu conteúdo traz. E a gente te ensina o método completo no Channels Pro. Clica aqui, comentário fixado, Channels Pro, te espero aqui do outro lado, hein? E agora, vamos continuar para o conteúdo. E aqui uma curiosidade pessoal que eu anotei aqui, você falou, né, dos seus mentorados. Eu queria saber quais são os mais comuns padrões que você encontra dos mentorados, assim, do tipo, quais são as maiores crenças, assim, que o pessoal tem, as mais comuns, e me fala uma que foi, tipo, uma mais, sei lá, a mais cabeluda, a mais curiosa que já passou pela sua mentoria aí, que você falou, caramba, isso aqui foi interessante de ajustar, mas que curioso, que diferente. Será que teve? Ó, a mais comum para nós empresários, quando estamos desalinhados, é o quê? Achar que só você que faz bem dentro da sua empresa. Se você não fizer, ninguém vai fazer. E quando a pessoa tem essa crença, o que que vai acontecer com ela? Ela vai se cercar de gente incompetente para validar a crença dela. Aí ela fala: "Tá vendo, Gui? Olha só por que que eu não consigo delegar. Olha só, você viu o meu time incompetente?" Então o que acontece? Quando eu tenho essa crença de que só eu faço do jeito perfeito, que só eu entrego, parabéns, você vai se cercar de gente incompetente, vai estar cada vez mais sobrecarregada, e é onde a pessoa fica sobrecarregada no operacional, ela não consegue vir para o estratégico da empresa. Então, quando você rompe com essa crença, é um alívio, porque você começa a ter um time, você se permite ter um time junto com você de alta performance complementar ao que você faz. Por exemplo, até falando sobre essa crença, me lembra do porquê que eu não acreditava que eu poderia ter um relacionamento bom em congruência a ter uma vida profissional e financeira boa. Porque eu achava que eu era melhor sozinha. Então, relacionamento eu acreditava que me atrapalhava. E aí, olha só o que louco que acontecia ali. Como o nosso cérebro, ele nos protege, essa é a grande questão. É como um computador programado para executar aquela função. Se eu tinha essa programação de que eu era melhor sozinha. Por que que eu tinha isso? Porque eu cresci vendo a minha vó separada, a minha mãe separada, minha mãe colecionando, entrando e saindo de relacionamento e falando: "Homem não presta". A minha avó fala isso até hoje. "Mulheres da nossa família trabalha mais do que 10 homens junto. A gente não precisa de homem". Então isso ficou ali no inconsciente. Então o que que acontecia na minha vida adulta? Por que que eu tinha relacionamentos tóxicos? Eu entrava num relacionamento, minha vida estava maravilhosa. Eu estava trabalhando, estudando, no corpo que eu queria, tudo bonitinho. Eu entrava, as coisas começavam a sair do eixo. E eu falava isso, eu falava: "Cara, não sei o que tá acontecendo", porque quando eu estava sozinha, estava melhor, agora que eu tô no relacionamento, tá tudo indo pro espaço. Então, era a programação mental. Aí o que que acontece? Eu volto pra estar sozinha, que daí eu falo: "Tá vendo?". Eu renascia, eu ia para o fundo do poço num relacionamento. Quando eu saía, eu renascia como uma fênix. Eu tenho uma fênix tatuada na minha nuca, que era isso, Olha eu aí. renascia como uma fênix em 2 meses,
estava tudo em ordem novamente. Então, essa crença número 1 que gera sobrecarga de achar que você tem que fazer tudo, que só você que entende o mercado. Aí, essa é a crença mais comum que gera sobrecarga. Agora, uma cabeluda, deixa eu pensar, tô pensando, uma cabeluda, uma bem diferente. É uma curiosa, ou uma inusitada. Eu acho que depois que você está há tantos anos trabalhando com diversos empresários, é muito comum, as crenças são muito parecidas em relação à sobrecarga, em relação a dinheiro, sim, a essa crença, dificuldade de, às vezes, de gastar dinheiro, que tem medo de perder. Então a pessoa começa a acumular, ela tem um padrão de acumular ali. E Acúmulo, a né. pessoa que não consegue desfrutar, porque ela não se sente merecedora. Síndrome do impostor também é muito comum. Você olha pra pessoa, Gui, eu já sentei de frente com diversos empresários, que você fala: "Cara, que honra estar aqui, que fenomenal, o cara é uma máquina, olha esse currículo, olha esse resultado que ele gerou no mercado". E aí quando você vai ver mais a fundo, ele se sente um impostor. E aí por ele se sentir esse impostor, ele tá sempre em alerta, a vida dele fica mais pesada, e ele não consegue desfrutar. Eu lembro de um caso de uma mentorada que toda vez que ela definia com a família que ia realmente viajar, filho ficava doente, carro que acontecia não sei o quê, empresa que travava, várias coisas aconteciam, tá se identificando aí? E aí essa pessoa não conseguia sair, cara, do descanso e ir viajar, não dava, perdia o prazo. Por quê? Não merecimento para se permitir descansar ali. Ah, tem em relação a não conseguir confiar em ninguém, que as pessoas não são confiáveis. Isso é muito ruim para o empresário. Não só para o empresário, na vida. Porque pensa, você vai ser, sem perceber, eu falo, lesado. Já viu aquele caso? Quantos empresários eu atendi que chegou até mim, que tinha sido roubado pelo sócio, que foi passado a perna, a empresa estava sendo lesada pelos funcionários. Lê, por que que isso acontece? A pessoa nem nota que é o padrão dela realmente de se cercar de maneira inconsciente com pessoas que vão validar a minha crença. Porque aí, quando valida a minha crença, eu tenho a sensação de que, tá vendo, eu estava certo. Não dá mesmo para confiar nas pessoas. E aí você se atraca ainda mais nessa sobrecarga, na vida pesada. Pode falar, amigo. Cara, isso é muito interessante. O inconsciente, ele domina tudo, não tem, assim, o inconsciente é o rei, né, controla, domina tudo. Saúde. Muita gente acha que não tem tempo para cuidar da saúde. Quando a minha empresa tiver assim ou assado, o meu casamento tiver assim ou assado, aí eu vou conseguir cuidar. Aí eu vou ter tempo para cuidar. Comportamento de pobreza, a pessoa não investe. Ela faz milhões e ela torra os milhões. Eu falo, é pobre. Se você tá fazendo muito dinheiro e você tá gastando todo o seu dinheiro, isso é um padrão de pobreza. E aí a pessoa pensa assim: não, mas quando sobra alguma coisa, é muito pouco para guardar. Não precisa, não é o momento de investir. E aí ela não faz nada com isso e tá sempre nesse padrão de sobrevivência. Deixa para depois e nunca investe, deixa para depois a saúde e não se prioriza. Você tem que se priorizar, mesmo independente do seu cenário hoje, cara. Vai dar uma volta no parque, vai. Eu e o Yuri, a gente tem esse compromisso muito claro. Eu até falava, eu tinha uma lista de tudo que eu queria num homem. E ele tinha uma lista de tudo que ele queria numa mulher. E eu falava, cara, eu quero alguém assim, ó, que eu olho pra ele cuidando da saúde e eu me sinto constrangida. E eu vou treinar e eu vou pra academia. É isso que eu quero. Eu não quero alguém que eu vou ficar de um lado, nossa, mas será? Aí ele fala assim: não, não vamos mesmo, a gente não precisa. E foi isso que aconteceu. E o que que acontece com muitas pessoas? Por não ter esse direcionamento, essa visão de futuro muito clara, elas param nos testes de fé. O que que é o teste de fé? Você toma uma decisão. Vamos dar o exemplo que você toma uma decisão. E você toma uma decisão que você vai investir esse mês tantos por cento da sua receita ali. Foi a sua decisão. O que que vai acontecer? Vão vir os testes de fé que estão ajustado à sua programação atual de gastar tudo. Então vai vir alguém precisando, alguém vai pedir, vai surgir doença, vai surgir várias coisas. O que que é isso? É o teste de fé falando: você vai mesmo para esse próximo nível? Você quer mesmo essa nova identidade? Porque para nossa mente o conhecido é melhor do que o desconhecido, mesmo que o conhecido tá te mantendo com o resultado que você tem hoje. E aí é onde a pessoa para, pensa assim, tipo assim, eu sempre uso o exemplo do jejum espiritual, que ele fica muito didático. Você fica sozinho, não tem ninguém para te oferecer no escritório alguma coisa para comer, tranquila. Aí o dia que você fala, ninguém te convida para beber uma água. O dia que você fala,
hoje eu vou abrir um jejum espiritual. Aparece um monte de convite, aparece o seu prato preferido da vida. E aí, muitas vezes, por falta de clareza e falta do porquê, que eu falo, sem um porquê alinhado à sua identidade, nenhum como se sustenta. Você sabe que você se comprometeu, que você disse que ia fazer, vamos, o jejum espiritual. Então, a resposta lógica é muito simples. Agradeço, Gui, incrível, mas a resposta é não, porque eu estou no jejum espiritual. Só que a pessoa, ela cria narrativas, ela fala: não, não é todo dia que o Gui aparece aqui e me oferece o meu prato especial ou me convida para tal coisa. Então seria injusto, seria desrespeito da minha parte não aceitar. E aí, quando ela faz isso, quando ela cede, o comando que ela tá dando pro cérebro dela é que aquela nova decisão que ela disse que ia fazer ou que ela ia executar não é tão importante. O conhecido é onde ela gosta de estar mesmo. E aí as pessoas vão parando no meio do caminho sem saber, sem perceber, tipo, o que estão fazendo, porque estão no automático. Olha, realmente é simples, mas aplicar não é tão fácil assim. Falando aqui, eu pensando nas situações, realmente é preciso, diria que é preciso até um acompanhamento. Acredito que seja isso também que você e o Yuri fazem também no processo de mentorado de vocês, ou não? Conta um pouco mais como é que é o processo, o que que vocês fazem com os mentorados. Você falou que existem ferramentas, né? Se puder, é claro, trazer para a Aham. gente aqui, ó, como é que funciona essa reprogramação, se é algo, sei lá, é áudio ouvindo à noite, se é coisa prática na vida, é ação, é partir para ação, como é que seria? Dentro, eu falo, da nossa metodologia, nós temos de fato, nós temos ferramentas onde você vai ouvir durante a noite enquanto você está dormindo, tem ferramentas de autoafirmação para ativar subconsciente, tem livros intencionais onde realmente você vai entender como sua mente funciona e vai saber identificar esses sabotadores para que você não pare no meio do caminho. Então, dentro da nossa metodologia, aquilo que você falou, Lê, precisa de acompanhamento para estar nesse estado constante de crescimento. Sim, total. Porque pensa comigo, Gui, você tomou a decisão, você está aí no Rio, maravilhoso, incrível, você tomou a decisão de vir para São Paulo de carro. Você vai colocar no GPS e você já sabe o destino. Você vem para São Paulo, vai vir aqui para nossa sede para gravar aqui presencial comigo. Você tomou essa decisão. Ou você vem. Só que se você não acompanhar, você tá ali dirigindo. Se você não acompanha o GPS, uma curva que tu faz errado, o que que acontece? Tu sai da rota e vai demorar tempos, muitas vezes eu falo horas, para conseguir voltar para a rota para chegar no destino. E cara, você é burro? Não, você sabia de onde você estava saindo e onde você queria chegar. Só que sem acompanhamento, que é esse mapeamento todos os dias da congruência, eu falo a congruência entre as minhas decisões e os comportamentos que eu estou sustentando todos os dias. Então nós entregamos ferramentas para a pessoa ter visível na cara dela, tipo os comportamentos congruentes com esse próximo nível, que ela tem que seguir. E se ela não estiver seguindo, como que a gente vai fazer? Nós temos momentos que nós fazemos sessões individuais, onde vai aplicar uma ferramenta específica. Gui, vamos lá, eu tô entendendo que tem um trauma aí, tem um negócio no seu cérebro, lá do subconsciente, tá faltando essa clareza. Vamos identificar de onde vem isso. Aí nós temos encontro individual, onde nós vamos te entregar ferramentas para você se manter avançando. É por isso que eu falo que a gente cresce muito rápido, de maneira constante. Não significa que a gente não cai, não significa que a gente não tem sabotadores ali, só que nós temos ferramentas o tempo todo para me manter na rota. Então fica a margem de sair ou não, eu falo, é muito pequena. É igual aquele exemplo da academia em relação ao nutricionista. Você vai Aham. contratar um nutricionista. Você já viu que quem contrata um nutricionista, na semana que tem que ir no médico, fazer o exame, na consulta, eu já escutei isso várias vezes. A pessoa fala: essa semana eu tô fazendo tudo certo porque eu não quero levar esporro da minha nutricionista. Só que se ela tivesse fazendo o que ela tá fazendo na semana que ela vai pra nutricionista, toda semana, o nível de crescimento dela, e eu falo o nível de rápido, acelerado que ela iria se desenvolver, seria muito maior. Então a gente leva essa potência para a pessoa, essa aceleração, é o que eu falo, aceleração de resultado e voltado sempre para margem de lucro. Por quê? Faturamento sem margem de lucro é ego. E a gente não tá aqui para poder só enaltecer e fortalecer o seu ego. Eu quero fortalecer o seu estilo de vida onde você consegue ter dinheiro, mas consegue também cuidar da sua saúde. É por isso que eu falei no início de diversos. Se você for no meu perfil hoje, você vai olhar que tem depoimentos de pessoas que perderam peso, que nunca tinham ido na academia, porque
se comparava, se sentia feia e a pessoa já tinha feito bariátrica. Já peguei médicas que já tinham feito mais de uma bariátrica, para você ter uma ideia. E aí você fala, tem competência racional, inteligência? Lógico que tem, cara. A pessoa é médica, já fez mais de uma bariátrica e ainda estava acima do peso. Por quê? Por que que isso acontece? Porque existe uma disfunção emocional. E aí, quando a gente entrega a ferramenta para romper com essa disfunção emocional, aí a pessoa se permite realmente acessar e sustentar um novo resultado. Quem chega no meu perfil que não entende, porque nós falamos sobre o resultado sistêmico para todas as áreas, fala, até acha, fala, Lê, você tem algum produto para emagrecimento? Porque eu fico vendo as suas mentoradas emagrecerem. Não, é Olha porque aí. nós acreditamos nessa vida sistêmica. Não tem por que eu ter sucesso só profissional e financeiro e daqui a pouco, no final da minha vida, eu ter que usar todo esse dinheiro para cuidar da doença. E assim também não tem por que eu construir sucesso material, financeiro, na minha saúde, se eu não tenho pessoas ao lado, uma família, né, um relacionamento extraordinário para desfrutar disso. Então, quando a gente tem esse nível de consciência, você começa a buscar a ferramenta para potencializar crescimento em todas as áreas. E aí fica um caminho infinito de crescimento. E eu falo que você vai cuidar só da sua vida, porque você não vai ter tempo para cuidar da vida de ninguém além da sua. E aí você foca energia onde realmente gera resultado, que é onde? Em você, na sua mentalidade, na sua autonomia emocional, porque quando você muda, tudo muda. De fato, quando você muda, todo o seu resultado muda. Falei, hein, Gui? Não, demais, e eu tô aqui, na verdade, encantado, né, que eu gosto muito de consumir sobre esse assunto, mentalidade aplicada, claro, a empreendedorismo e tudo mais. O nome, vocês têm um treinamento também, vocês também fazem imersões presenciais, não é mesmo? Vocês têm Chama. a mentoria também pode ser online, vocês fazem imersões presencial, não é isso mesmo? E o nome é posicionamento lucrativo, não é? Isso. Que é justamente o que você falou sobre trabalhar a margem de lucro, porque faturamento é ego. Exato. É, o nosso empresário ele vem para melhorar posicionamento, porque quando você tem um posicionamento congruente com o cliente que você quer atrair, com o cliente que gera resultado, você para de ficar brigando no mercado por preço, você sai da disputa da mediocridade. Então, quando você lapida esse posicionamento e aumenta a margem de lucro, tem uma lucrativo, né, que a gente fala, ficou bem alto, entende, fácil de entender. Melhora o posicionamento, aumenta a margem de lucro ali, você melhora todas as outras áreas da sua vida. Você consegue fazer isso, eu falo, de maneira sistêmica para tudo e para todos, para dentro da sua empresa, porque não é só você que cresce. Quando eu Sim. cresço, meu funcionário cresce comigo, o meu cliente cresce comigo. Isso é a nossa missão: gerar lucro, gerar crescimento para a nossa família, para os nossos colaboradores, para todos os nossos fornecedores. A gente fala, nós não temos clientes, nós temos verdadeiros parceiros, realmente, porque de todas as vias aqui, a gente se complementa. E aí, essa imersão acontece presencial, são 2 dias presencial com ferramenta. Venha aqui viver essa experiência, vai ser demais. É, vai ser muito bom estar com vocês aí. Nós temos, sempre tá na nossa bio o link, mas a próxima agora vai ser dia, não sei quando vai esse episódio ao ar, mas vai ser dia 25, 26 de julho, mês 7, o mês da perfeição. Semana da perfeição também, porque é o meu aniversário, dia 22 de Ó, julho. que legal. E aí, no dia 25 e 26, o empresário vem para São Paulo, nós os recebemos na nossa sede, ele vive a experiência, 2 dias imerso aqui, com ferramentas, é realmente uma imersão 100% prática. Então, não é aquele ambiente que vai ser motivacional, que você vai sair inspirado, mas não sabe para onde vai. Não, você sai com um plano de ação para implementar no seu negócio. Você sai com um plano de ação para mudança do seu comportamento. E aí é onde as pessoas, eu falo, ficam fascinadas, porque a gente entrega muito, é uma imersão entregue 100% ali, só por mim, pelo Yuri, eu e Yuri, eu e Yuri. Então não é aquela imersão que tem um monte de palestrante diferente, que às vezes o Sim. conteúdo não se casa, não. Existe uma metodologia para esse fim de semana realmente gerar resultado na sua vida. Tanto é que nós selecionamos quem participa. Nós entendemos realmente o momento do empresário, se faz sentido para ele. Se não faz sentido, aí existe outro caminho dentro da nossa empresa. Os treinamentos online ali, nós também treinamos empresas corporativas, porque esse mundo do desenvolvimento, você sabe, é infinito. A Não gente tem fim. desenvolve. Não tem, cara, não tem. Desenvolve a liderança aqui, desenvolve o operacional, eu falo, do topo da cadeia, do CEO até o porteiro, todo mundo tem que estar com autonomia emocional em dia, todo mundo tem que estar entrosado na cultura da empresa, e sem treinamento não acontece essa liga.
né? Eu vou aproveitar e já adiantar aqui, um serviço, pedir para você deixar as redes sociais, o site, o Instagram seu, o do Yuri, para o pessoal te encontrar, se conectar com você, conhecer as mentorias e as imersões. Deixo. O meu é Letícia.utida e o do Yuri é Yuri com Y, Utida, tudo junto. Boa, muito bom, galera. Ó, o editor vai deixar aqui na tela, tá? O editor já colocou aqui na tela para vocês o arroba da Letícia, do Yuri, do treinamento deles. E, bom, complementando aqui esse grande looping que a gente abriu, né, desde o início, e que eu já adianto que está sendo muito interessante esse papo, eu gosto muito. Vocês, então, o papel de vocês é de fato fazer com que a pessoa ela seja autônoma emocionalmente. E quando a pessoa ela é autônoma emocionalmente é porque ela é dona de si mesmo, a pessoa autônoma, ela não tem mais traumas, não tem mais crenças, não tem mais bloqueios, ou existe, só que ela não dá mais, aprendeu a não dar mais ouvidos? Como é que Ela poderia tem ser essa? ela tem consciência do próprio limite, da própria capacidade, e eu falo, o autodesenvolvimento é eterno, Gui. Eu venho de um passado difícil, eu já liberei perdão, eu já entendi, é muito bom você ter consciência para quê? Para você ver o que que te dói ainda, quais são as feridas que te dói ainda, mas você tem consciência para quê? Para deixá-las curar, para realmente colocar medicamento e deixar curar. Quem não tem essas ferramentas que nós entregamos, ela não consegue ter consciência, ela nem sabe que tá doendo. É aquela pessoa que ela é reativa. Então, isso que acontece no nosso dia a dia. Nós temos consciência do nosso limite, da nossa capacidade, e nós temos consciência que nós estamos o quê? Em eterno desenvolvimento. Tanto é que na nossa vida, o aprendizado contínuo é um princípio da nossa vida. Porque eu falo, para a mente que ela tá com esse princípio internalizado, todo lugar se torna um lugar de aprendizado. Todo lugar. Independente de com quem, porque tem aquela pessoa que eu vou aprender o que não ser, o que não fazer, mas ainda assim eu tô treinada para aprender. Então, quando a pessoa ela tem essa autonomia emocional, que ela tem a capacidade de quê? De lidar com as emoções, todas elas, você não vai ficar mais inimigo da raiva, da tristeza, só que ela consegue identificar as informações que toda emoção traz. Porque o que acontece? Quem não tem autonomia emocional tá acostumada a ignorar as emoções, joga para debaixo do tapete e fica no automático. E aí, o que acontece? As nossas emoções que vêm, aquela vontade de sumir, a tristeza, a raiva, tudo isso não vai desaparecer porque eu joguei para debaixo do tapete e tô no automático. Isso vai se transformar em comportamento. E aí vai se transformar em disfunção. É onde a pessoa gasta tudo que deveria numa compulsão, ela é grosseira com o time ou com a esposa do lado num momento que ela nem queria fazer aquilo, mas transbordou ali. Quando eu tenho essa autonomia emocional, eu sei tirar a informação que a emoção quer me trazer. Pera, essa raiva quer me trazer qual informação? Qual comportamento? Qual disfunção que eu tenho que eliminar para não criar ruído entre o meu crescimento? E aí o crescimento se torna contínuo, aí o lucro se torna consistente, porque você está mais consciente do seu dia a dia, do seu posicionamento, de quem é você. E aí é onde aquilo que você falou, Lê, a pessoa torna dono da própria vida. Sim, porque se o Gui acorda hoje de mau humor e fala que eu sou feia ou que eu sou bonita, eu sei entender o que que é meu e o que que é do Gui. O que que eu tenho que aprender com essa informação, ou de repente eu tenho só que ignorar e tirar o Gui da minha vida e seguir. Tá tudo certo. Aí a vida fica leve, tá vendo? Boa, boa. Não, cara, assim, dá uma vontade de viver a gente conversando aqui sobre esses assuntos. Inclusive, comenta aqui, vontade de viver. Comenta também o melhor Channelscast de todos. Isso aqui está sendo uma aula, tá? E assim, respeitando o seu tempo aqui, eu quero já perguntar sobre o futuro, mas antes, de novo, uma pergunta que é curiosidade pessoal. Quanto tempo a pessoa, né, que entra nessa busca pela autonomia emocional, em quanto tempo ela já começa a ver seus primeiros resultados práticos na vida dela? Eu acredito que também dependa de pessoa para pessoa. Do ponto de partida dela, né, do ponto de partida. Por quê? Já peguei empresário que em uma semana implementando ferramenta, cara, é uma mudança absurda de resultado, porque a pessoa já tem essa
predisposição para aplicar, para gerar resultado. Então, são alinhamentos, ajustes, vai depender do seu modo de partida. Mas, por exemplo, dentro da Domínio, eu falo, se você vier passar um fim de semana com a gente, cara, um fim de semana é um fim de semana. Você vai sair com um plano de ação aqui para te levar para um próximo nível. Se você entrar dentro da Domínio, a Domínio a gente faz acompanhamento de 4 meses. É um novo gui que sai, é uma nova empresa que sai ali, vai trabalhar o CNPJ. E aí, conforme você vai crescendo nessa escala, você vai entendendo as suas necessidades. Eu tenho mentorados que eu acompanho o plano anual, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do tamanho do cargo, peso do cargo da liderança, eu acompanho anual. Então, cada um tem o seu nível, mas eu falo, se você está disposto realmente a se desenvolver, eu tenho certeza que até desse aqui, eu falo, desse episódio, você vai tomar consciência de muita coisa que precisa ser tratada. E aí, a grande questão que eu quero que você leve para sua vida é que decisão você vai tomar com os incômodos que saíram daqui hoje, desse episódio. Porque dessas decisões já vai começar, eu já quero começar a gerar resultado para você agora, não é depois, não é quando você vir na minha imersão ou quando você contratar a minha mentoria. Não, o meu compromisso é te gerar resultado agora. Então, identificou comportamentos que está te sabotando, crenças que está te sabotando, que decisão você toma para implementar uma nova identidade, uma nova Letícia, um novo Gui aqui. Então, isso responde a sua pergunta, Gui? Perfeitamente, perfeitamente. Achei incrível tudo que a gente conversou até agora. Eu quero te dizer que é uma das folhas dos meus convidados mais anotadas aqui até hoje, tá? E assim, pensando, falando sobre futuro, né? O que vocês querem? Onde vocês querem parar? Eu acho que também o crescimento não tem fim, né? Mas o que vocês projetam, não sei, de repente daqui a um ano? Como é que vocês pensam no longo prazo? É um ano, 5? Vocês pensam mais 6 meses? A gente tá no meio do ano agora, né? Tá, vamos projetar um ano e meio, sei lá, final de 2027, né? Onde vai estar a Letícia? Onde estará a empresa? Onde vocês se veem, né? Ajudando quem? Ou fora do país, de repente? O nosso ideal como empresa, nós temos a ambição aí, a meta de ter reconhecimento nacional, de fato. Ia falar agora falando dos meus anseios pessoal, não só como empresa, né? Mas ter o reconhecimento pessoal, como perito em autonomia emocional, fortalecimento de identidade nacional. E isso eu quero no prazo, eu falo, quero no prazo aqui de 2 anos, e sim, depois a gente vai para internacional, assim como a nossa empresa. Eu quero a nossa empresa com esse reconhecimento de uma empresa de treinamento que realmente gera resultado, porque o meu compromisso é com isso, com resultado. Porque tem muita gente no mercado, Gui, que fala bonito, que promete um monte de coisa, só que na hora de entregar, não tem. E eu falo, a melhor coisa de você ser, que eu sou, a pessoa transformada do meu produto, do que eu vendo, é o meu estilo de vida. Por que para mim é tão fácil falar sobre tudo? Porque é o que eu vivo todo dia, é o que eu aplico, é o meu arroz com feijão. Então eu tenho essa sede em gerar transformação, justamente porque eu te contei um pouquinho ali. Começamos o episódio já indo lá no fundo do poço, contando de onde eu saí, e eu sei que o empresário sobrecarregado, cara, começa a passar diversos pensamentos negativos sobre ele, um empresário que a empresa não está indo bem, ele se torna um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo líder. Então, o meu compromisso, eu falo, se tornou maior que eu. Muitas vezes não é só pela Letícia. Hoje não é mais pela Letícia que eu me movo, cara. É porque eu sei que tem pessoas que precisam da nossa metodologia para quê? Para ter a vida leve que eu tenho. E aí, foi daí que eu comecei até a entender que muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas já cresceu tanto, fulano já tem tanto dinheiro, não precisaria aparecer, não precisaria postar, não precisaria estar aqui. Foi onde eu comecei a entender que quanto mais resultado você tem, quanto mais transformado você se torna, mais o seu anseio em transformar, você fala, cara, é justo, né? Tipo, que tudo que me foi dado, que eu transborde em maior escala possível, porque tem muita gente. A gente olha para o mercado, a grande massa está sobrecarregada, níveis de burnout, ansiedade, depressão. Então, quanto mais eu puder entregar, não vou parar, não vou parar. A gente está só começando. Quanto mais eu cresço, eu escuto a voz me dizendo, Lê, é só o começo. O mundo precisa disso. O mundo precisa. Hoje, quando a gente olha a nível de dados, só 2% Gui, da população desfruta de autonomia emocional. Daniel Olha Goleman só. traz esse estudo, só 2%. Então, 97% está no automático. Então, nosso anseio aí, em 2 anos, ter esse reconhecimento nacional. O Yuri já palestra internacionalmente, então ele já tem esse reconhecimento. Ele está até planejando agora para ir fazer algo na terra dele, no Japão, que é isso. E nossa expansão, nosso compromisso em
servir, então é mundial. Então, onde Deus nos der chão, onde Deus nos conduzir, a gente vai estar, eu falo, avançando e, claro, prezando sempre os nossos princípios de crescimento, com leveza, com tranquilidade, com, eu falo, sem deixar cair nenhum lado, nenhuma peteca, sem deixar de lado a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Nós estamos com um projeto agora de final do ano, mais filhos, né? O Yuri já tem gêmeos e eu não tenho ainda. Então aí é onde já tira um pouco o pé do acelerador ali, mas do presencial, porque graças a Deus eu sou muito grata ao digital. O digital é uma bênção na minha vida. Cara, conseguir estar aqui e edificar vidas do mundo todo, atender cliente do mundo todo, tipo, é uma bênção. Então, para mim, eu falo, tipo assim, eu uso essa ferramenta com muita intencionalidade. E é por isso que eu topei estar aqui, ó, para estar edificando ainda mais vidas e transbordar a minha missão. Não, muito bom. Eu com certeza saio desse episódio muito mais inteligente, muito mais inspirado e muito mais rico também. Não tinha como ser diferente. Agora, eu tenho 5 perguntinhas aqui para você. 5 perguntas, bate e volta, bate pronto. Quero saber um pouco da sua opinião sobre alguns assuntos, alguns temas aqui relacionados a valores de vida, visões de mundo. Não tem resposta certa nem errada. Topa fazer com a gente? Vamos. Primeiro, a classe. Eu quero saber da sua opinião se dinheiro traz felicidade. Dinheiro potencializa a felicidade que você já tem. Então, trazer ele por si só, a felicidade, eu não acredito que ele traga, não. Mas ele potencializa quem você é. Então, isso é muito bom. Porque se você tem consciência, igual a gente tem, você já é próspero, cara, você vai edificar muitas vidas, você vai crescer muito e você vai, eu falo, desfrutar pra cacete. Porque é um recurso fenomenal. Dinheiro é importante, sim. Eu amo, acho maravilhoso. Eu postei recentemente no meu perfil um post que é do Agostinho Carrara. Você lembra do Agostinho Olha aí. Carrara, de família? Sim, E ele adoro esse falou o seguinte: personagem. "Eu trabalho muito porque eu gosto de dinheiro, eu gosto de ter dinheiro, eu gosto de dinheiro no bolso, eu gosto". Tem gente que não liga, mas eu gosto. Então, eu não acredito que dinheiro traga felicidade. Eu acredito que dinheiro potencializa quem você é. Então, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa que tem clareza de identidade, é um recurso fenomenal. Se você é uma pessoa pobre, que vai potencializar a sua pobreza. Que a pessoa, eu falo pobre de espírito, Gui. Dá dinheiro pra uma pessoa que ela é pobre de espírito, que ela é pura arrogância, grosseria, o ego lá em cima. O que vai acontecer com esse dinheiro na mão dela? Ela vai tratar as pessoas mais, eu falo, tipo assim, ainda pior. Ela vai jogar dinheiro fora com qualquer coisa, então vai potencializar a pobreza dela. E ela vai esconder, eu falo, a infelicidade dela com ela própria aí vai manter, não tem dinheiro que resolva, mas quando você já tem esse alinhamento, ele vai potencializar. É o que eu acredito. Boa, boa demais. Me fala, na sua opinião, um hábito que é essencial para o sucesso, qualquer que seja o entendimento sobre sucesso, qualquer área da vida. Quero um hábito que para você é essencial. Cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde através de exercício físico e intencional, uma boa alimentação. Porque se você não cuida da sua saúde, o comando que você dá para o mundo e para o cérebro é que você não tem tempo para si. Você não se respeita. Se você não tá nem aí para você, por que você acha que seu cliente, seu filho, seu marido, se você não honra a sua palavra, não é uma pessoa que honra a sua saúde, por que o outro tem que honrar? As pessoas me perguntam muito, Lê, por que nossa, como faz para ter um casamento incrível? Porque eu falo muito, eu falo o tempo todo, gente, nós temos os melhores clientes, é muito incrível. E eu falo isso e vivo isso. E as pessoas falam, como que tem isso? Eu falo, porque eu me dedico todos os dias para ser uma mulher incrível. Quanto mais incrível eu me torno, mais fácil isso vai refletir nos meus resultados. Então, saúde para mim é o pilar número 1 para você comunicar para si e para o mundo que você se respeita, que você é uma pessoa de valor, que você tem um nível de disciplina, de cuidado com você. Então, isso já transborda inconsciente ali que você vai ter um nível de cuidado também com o trabalho que você me oferece, com o serviço. Então, para mim, é o pilar número 1, indispensável. Boa demais. Eu quero saber de você eu também concordo com a questão da saúde. Também concordo. Todo dia, 5h30, 6 horas, acorda para academia, já começar o dia Boa. bem. Eu quero saber de você. Até hoje, qual foi a decisão, que a gente falou sobre decisão agora menos, a decisão que você tomou que mais te fez crescer? Trabalhar o meu emocional tanto quanto a musculatura física. Olha aí. Pega esse ouro aqui, porque eu não vou me lembrar o nome do livro agora, mas tem um livro que ele mostra até isso. Ele fala, ele é, eu diria, com a Bíblia sobre a saúde. Se eu lembrar, eu te falo depois pra você colocar aqui na legenda para o pessoal. Mas ele fala sobre isso.
esse? Ele fala sobre padrões de comportamentos e de uma saúde de sucesso. E ele fala que se você alinha todo o externo, só que você não cuida do emocional, não adianta nada, não adianta nada. Então, trabalhar a decisão de trabalhar a minha musculatura emocional, o meu condicionamento todos os dias, que assim como eu vou para academia e eu me alimento bem, eu tenho ferramentas que eu faço ativação do meu emocional, como um livro, como uma focado no meu subconsciente, um exercício de visualização, como afirmações, autossugestão. Eu uso isso para trabalhar minha musculatura emocional todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E isso eu diria que é o mais importante do mais importante, Gui, porque se eu paro com esse estímulo emocional hoje, eu falo, eu não dou 6 meses para jogar tudo pro ar, porque é a minha base, é o meu sustento. E como a gente, entendendo o cérebro, você sabe que é o emocional que te impulsiona a agir, então quando você coloca isso como uma decisão, um estilo de vida em todo dia, assim como você trabalha a musculatura física, você também desenvolve o seu emocional, cara, o sucesso se torna inevitável na sua vida. E isso é real, é tipo assim, foi o divisor pra mim, foi onde eu entendi. Lembra que eu falei que citei aqui para não ficar muito extenso, mas citei, eu tinha ansiedade, eu ficava depressiva, eu entrava em relacionamentos tóxicos, eu me sobrecarregava até ir pro ápice do fundo do poço. O que que é isso? Descontrole total emocional. E aí, quando eu começo a trabalhar minha musculatura emocional, eu começo a desenvolver essa resistência para lidar com os desafios, o momento de desafio. Espera, como que eu passo por isso com leveza? Como que, apesar de estar tudo um caos, o mundo, ou aqui nesse exato momento, o que eu tiro de melhor disso para conseguir me desenvolver? E aí, tanto é que na pandemia eu falo, né, quem tem essa musculatura, na pandemia tava um caos mundial. Cara, foi uma das épocas que eu fiz mais dinheiro, que eu desfrutei mais, que a minha empresa, assim, voou. Justamente porque eu já tinha essa musculatura e eu já fazia isso todos os dias lá atrás. Eu morava em Porto, Portugal, e eu acordava, eu tinha a minha rotina de afirmações pela manhã. Eu não era casada e eu já agradecia pelo meu marido extraordinário que trabalhava junto comigo. Na época eu nem tinha nada do que eu vivo hoje. E tudo que eu decretei e eu afirmava e eu condicionava o meu emocional naquela época é tudo que eu vivo hoje. E aí não para, você só vai indo pro próximo nível, próximo nível. Então isso é uma das coisas mais importantes. Se o seu emocional não estiver blindado, todo o resto você não vai conseguir sustentar. Boa demais. Gente, isso aqui é o ouro, a prata e o bronze. Já comenta aqui, ouro, a prata e o bronze e o diamante. Ó, além. O que a Letícia está trazendo aqui é, além disso tudo, o diamante. Ó, para finalizar, o que ninguém te falou sobre ganhar muito dinheiro que você teve que descobrir na pele? O que ninguém me falou sobre ganhar muito dinheiro, na verdade, para mim, é sobre ser uma ótima gestora. Eu acho que ninguém me falou isso sobre essa parte da minha gestão interna. E também ninguém me falou que eu ia precisar realmente me posicionar e falar não. Aprender a falar não para muita oportunidade. Porque junto com o dinheiro, com a expansão, abre um universo de possibilidade para você de recurso e sim, realmente, muitas oportunidades maravilhosas, só que nem tudo que eu posso, né, nem tudo que é lícito me convém. Não é porque eu posso que eu devo. Então, ser rígida, ninguém me falou sobre isso foi algo que eu aprendi na prática, porque no início eu falava assim para todo mundo. Eu achava que porque eu tinha que ter, então eu tinha que usar, eu tinha que desfrutar, eu tinha que doar, eu tinha que proporcionar. E aí foi na prática que eu fui entendendo que não, cara, que pessoas prósperas de verdade, ricas de verdade, elas estão onde estão porque elas têm um padrão rígido de metrificar realmente investimento, uma boa gestão. E aí, quando eu me tornei essa ótima gestora das minhas finanças, que eu consegui potencializar para multiplicar crescimento, multiplicar faturamento, multiplicar margem de lucro. Foi uma coisa que ninguém me avisou. Então eu tô te avisando agora, vai ter que falar muito não, assim, sem dó. Não, Gui, não vou, não quero, não é para mim, não é o momento. Sem dó, porque você prioriza o seu crescimento, você prioriza realmente a sua margem de lucro e isso para você tem que ser algo inegociável. Essa é a grande questão, inegociável. Boa demais. Já comenta aqui, ó. Eu sei dizer não. Vamos começar a configurar aí o inconsciente. Pelo menos vamos escrevendo aqui, né? Vamos a começar a
sai da zona de conforto, escreve aqui. Acho que a escrita é uma primeira parte para grandes manifestações, então escreva "Eu sei dizer não". Minha amiga, repete para a gente mais uma vez onde o pessoal te encontra, as redes sociais, o site, e além disso, quem vai fechar o programa não sou eu, vai ser você. Quero que, além de dar os seus links, né, os seus arrobas para a galera, deixe uma palavra, uma mensagem ou uma frase, o que tiver no seu coração agora, para nossa querida audiência. Primeiro, para você me encontrar, Letícia.utida. Esse é assim que você me encontra nas redes sociais, em todas elas. O nosso site vai estar yuriutida.com. Lá você também encontra acesso à nossa imersão, a toda a experiência para falar com a gente. E o que eu quero falar para você que está aqui me assistindo nesse exato momento, eu não sei qual é a fase da vida que tu está passando, não sei qual é o desafio que você está enfrentando hoje, mas eu quero falar para você parar de se comparar. Para de se comparar com o outro e foca de verdade em você. Tem uma frase que eu falo para os nossos mentorados e para todo mundo, e eu repito que é tudo sobre você, sobre o seu padrão mental, que isso condiciona os seus resultados. Então, a energia que você gasta se comparando com o outro, você poderia estar colocando em você para se desenvolver e ser a pessoa que você tanto almeja. Tudo que você vê no outro, que você admira, que você acha maravilhoso, são padrões de comportamentos que você só reconhece porque você pode desenvolver em você. Então, para de se comparar, comece a olhar para o outro apenas para se inspirar, que a sua vida vai ficar mais leve. Lembre-se que é tudo sobre você. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, caceta, então toda essa merda que tá acontecendo aqui é meu resultado. Eu falava aquilo, eu falava, essa plantação aqui eu não lembro de ter plantado nada disso que eu tô colhendo, mas é muitas vezes, todas as vezes, inconsciente. Então, quando você entende que é tudo sobre você, você começa a se perguntar, tá, o que que eu tenho que mudar? Onde eu tenho que estar? Com quem que eu tenho que me conectar para mudar esse padrão de resultado? E aí é onde a mágica acontece, é onde as pessoas realmente, eu falo, tipo assim, conseguem melhorar de vida, consegue ir para o próximo nível. Então, use toda a energia que você tem hoje para isso, para se lapidar. Muito bom, é assim que a gente fecha esse episódio incrível com essa chave de diamante, melhor que chave de ouro, chave de diamante. E já digo para você, meu amigo e minha amiga, vamos seguir aqui a Letícia Utida nas redes sociais. Também inscreva-se aqui no nosso canal, nosso Channelscast, curte, comenta o que você achou desse episódio, qual foi o maior ensinamento, o maior insight que você tira daqui. Tenho certeza, sabe, Letícia, que muita gente teve a chavinha virada aqui nesses últimos minutos que a gente conversou, o que é incrível, também corroborando aí os nossos papos aqui que a gente traz para também estar ajudando você que está nos ouvindo a se desenvolver melhor como ser humano, como empreendedor, como empresário, né? Sempre prosperando muito nas áreas da vida. Para quem fica até aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse episódio aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse daqui, ó. Muito mais conteúdo para agregar valor e te ensinar a você fazer dólares no YouTube. Clica, assiste, não vai se arrepender. Bora!